Deus criou o homem, segundo aquilo que eu vejo, para que o Criador fosse adorado por ele. Para que houvesse uma comunhão profunda de adoração, de temor, de admiração. A entrada do pecado é que trouxe um problema de origem. Um problema que atinge a todos os seres humanos, a cada um de nós. Foi aí que a raça humana ficou contaminada. A contaminação veio quando o pecado entrou em Adão. O corpo do pecado é a fonte de todo o mal que entrou dentro do homem. O mal entrou dentro do homem. Quando entra dentro do homem, o coração de Adão endurece, vira pedra. Quando entra dentro do homem, Adão morre espiritualmente. A vida que ele tinha com o Senhor para ter comunhão com ele é rompida. Há uma separação. Ele morre para Deus. A terra foi amaldiçoada. E nós vivemos hoje em uma forma de vida que não é muito saudável, a gente sabe. A forma que a gente vive aqui não é saudável. Não foi assim o modelo que Deus fez. Por isso que ele enviou Jesus para salvar as pessoas que querem ter realmente a vida projetada pelo Senhor. Só que essa vida não vai ser vivida aqui. Ela vai ser vivida na glória. É no céu. E, segundo a definição do próprio Senhor Jesus sobre o que é pecado, ele colocou lá em João capítulo 16, versos 8 e 9. E quando o Espírito Santo vier, ou quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, olha a definição que Jesus deu do pecado. Porque não crê em ele. Mas essa escolha precisa ser tomada aqui em vida. A escolha da eternidade. Segundo o que está escrito, o crer nele é uma concessão. É Deus que nos concede que creiamos no Filho dele. E eu entendo isso como uma palavra simples, poderosa. Fé. Fé é Deus nos fazendo crer. Fé é um firme fundamento. Fé é convicção da palavra de Deus. Coisas que eu não vejo, eu nunca vi Jesus, mas eu creio nele. A quem Deus dá a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa versão está traduzindo a melhor forma? Eu entendo que não. Olha a revista atualizada para vocês verem como é que pelo menos me dá uma visão mais assertiva sobre fé. Assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então o que está falando sobre pregação e palavra de Cristo? O próprio texto ele vai dizer aqui, como crerão se não há quem pregue? Por isso que eu entendo que a fé ela vem quando se anuncia o novo nascimento. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa, temos que apresentar que o homem está morto para Deus, porque o pecado está dentro dele, com isso. Agora a grande notícia, aleluia, aleluia, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para isto. O problema da raça humana, o pecado, ele veio para resolver. Ele, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, voltando lá em Romanos 6,7. Ora, se já morremos com Cristo, o verso 8, cremos que também com ele viveremos. Eu não sabia absolutamente nada a respeito disso. Eu não sabia a respeito disso de forma alguma. Eu sempre vi Jesus sozinho na cruz. Eu jamais imaginei que eu estava lá. Que ele me levou com ele para a cruz, eu fui crucificado com ele, eu morri com ele. Porque está escrito, quem morreu, olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ainda tem mais. Ele vive. Ele ressuscitou. Juntamente com ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Novo nascimento é isto. É acreditar que você morreu com Jesus naquela cruz e foi ressuscitado com ele. Novo nascimento é troca de coração. Profetizado por Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o coração de carne. Novo nascimento é troca de vida. Troca de vida. Novo nascimento é troca de vida. Sai a velha vida, entra a nova. Novo nascimento é troca de natureza. Sai a natureza adâmica. Sai a natureza pecadora. Entra a natureza divina. Olha que lindo, gente. Como é que Deus vem habitar em você, em mim? Como é que Cristo está em mim? Como é que o Espírito Santo está em mim? Somente através do novo nascimento. Deus, ele lava o ser humano no sangue de Cristo. Ele lava. Apocalipse 1:5. O texto tremendo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou do pecado. Aleluia. Muito bem. Primeira carta a Timóteo,
E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Papai, que teu Espírito revele Jesus para nós, para sermos santificados pela tua palavra, e aqueles que ainda não são teus sejam alcançados pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós já estamos há alguns domingos, meditando na primeira carta a Timóteo. Estamos vindo desde a carta aos Gálatas. E é tão gostoso, a gente aprender de Jesus. Porque ele fez esse convite, e faz ainda até hoje, e vai fazer até o último dia. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só lembrando onde é que está escrito? Mateus 11, a partir do verso 28, só para a gente sempre colocar na perspectiva correta que é a da palavra de Deus. Nós devemos estar cheio da palavra, exatamente conhecendo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui o Senhor chama, a primeira coisa que devemos ter clareza sobre o que ele está falando aqui, ele está chamando para a vida. Está chamando para a vida eterna, está chamando para a entrada no reino de Deus. Só tem um jeito de entrar no reino de Deus, através dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Então quando ele fala, vinde a mim, ele está chamando a todos para estar nele. Porque só tem uma forma de ser salvo. Só tem uma forma de encontrar descanso. O verdadeiro descanso. Nós tivemos alguns velórios que nós participamos. O verdadeiro descanso não está ali. O verdadeiro descanso ele está em Cristo. E ele só pode ser vivido enquanto estamos aqui vivos. Com a possibilidade dada por Deus de escolher. Se tem uma coisa que o homem deve fazer, eu sei que você já tomou muitas escolhas na tua vida. Provavelmente hoje você vai fazer escolhas. Estar aqui é uma escolha. Você escolheu estar aqui hoje, e louvado seja Deus pela tua vida de estar aqui. Mas eu quero só lembrar que, antes que você tenha escolhido vir aqui, quem permitiu estarmos aqui, inclusive você e eu, foi o nosso Deus. Então, nessa perspectiva que é gostoso viver, Mas essa escolha precisa ser tomada aqui em vida. A escolha da eternidade. Nós estamos nesse tempo onde nós vivemos aqui, essa forma de vida dentro da criação do Senhor. Ele criou todas as coisas, colocou o homem no jardim do Éden. Eu fico imaginando como deveria ser o jardim do Éden, uma coisa, não sei, acho que sem palavras para descrever a beleza do jardim. Deus criou o homem, segundo aquilo que eu vejo, para que o Criador fosse adorado por ele. Para que houvesse uma comunhão profunda de adoração, de temor, de admiração. Mas houve um incidente que contaminou a raça humana, que foi a entrada do pecado no mundo. A entrada do pecado é que trouxe um problema de origem. Um problema que atinge a todos os seres humanos, a cada um de nós. Romanos capítulo 5, verso 12, ele deixa claro lá. Estou lembrando de Paulo falando, olha, eu fui o principal dos piores, mas Deus mostrou que eu também posso ser salvo. Então nós estamos aqui para mostrar de novo. Por que ele se considerou pior? Calma lá que nós vamos ver. Mas aqui mostra, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi aí que a raça humana ficou contaminada. A contaminação veio quando o pecado entrou em Adão. Eu quero ser breve, porque o tempo aqui é curto. Pecado não é uma questão de fazer coisa errada, gente. Nós todos, acho que temos o ensinamento, ou viemos de uma tradição onde mostra que jogar comida fora é pecado, ou
adulterar é pecado ou matar é pecado? Sim, o é. Mas essa é uma questão secundária. O pecado foi algo que entrou dentro do homem. Que eu costumo dizer que o corpo do pecado, né, conforme está escrito em Romanos 6,6, não precisa colocar lá ainda não. O corpo do pecado é a fonte de todo o mal que entrou dentro do homem. O mal entrou dentro do homem. Quando entra dentro do homem, o coração de Adão endurece, vira pedra. Quando entra dentro do homem, Adão morre espiritualmente. A vida que ele tinha com o Senhor para ter comunhão com ele é rompida. Há uma separação. Ele morre para Deus. Por isso que fica, pelo menos para mim, fica muito claro quando Jesus vinha: eu vim para que vocês tenham vida, porque vocês não têm vida. Isso. E aí, uma das questões é esta. Depois que o pecado entra na raça humana em Adão, Deus ainda traz uma questão. A terra foi amaldiçoada. E nós vivemos hoje em uma forma de vida que não é muito saudável, a gente sabe. A forma que a gente vive aqui não é saudável. Não foi assim o modelo que Deus fez. Por isso que ele enviou Jesus para salvar as pessoas que querem ter realmente a vida projetada pelo Senhor. Só que essa vida não vai ser vivida aqui. Ela vai ser vivida na glória. É no céu. É o reino dos céus, é o reino de Deus. Só que para entrar lá é preciso ser salvo. Para entrar lá é preciso crer em Jesus, o Salvador. Segundo a definição do próprio Senhor Jesus sobre o que é pecado, ele colocou lá em João capítulo 16, versos 8 e 9. E quando o Espírito Santo vier, ou quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, olha a definição que Jesus deu do pecado. Porque não creem em mim. É uma definição muito clara. Pecado é a incredulidade. O homem é incrédulo por natureza. Incrédulo com relação a Deus. E aí, eu respeito, eu sempre tenho esse cuidado aqui. Eu mesmo, quando conheci isto, eu falava, mas eu creio em Deus. Com qual perspectiva que eu falo isso? Porque o próprio Deus, ele disse assim, não há ninguém que busque a mim. Não há nenhum bom, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Então, quando você crê realmente na palavra, você fala, bom, eu não tenho capacidade de crer no Senhor. Por isso que eu quero voltar, então, olha como é que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1. Nós estamos a partir do 12. Se não me engano, é o versículo 14. Veja lá. A mim, que antes ou dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente aonde? Na incredulidade. Por isso o pecado, a incredulidade que o homem, ele já nasce com isso dentro dele. Aliás, é uma coisa interessante da gente pensar. O homem por si só, ele não pode crer em Deus. O homem por si só, ele não tem nenhuma capacidade de crer. Mas lá em Filipenses capítulo 1, verso 29, olha que bonito que está escrito ali. Olha que bonito isso. É só para a gente ver que tudo vem do céu. Tudo vem de Deus. É ele alcançando a humanidade. Porque a vós vos... Olha que bonito isso. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas padecer também por ele. Peraí, agora que eu leio com atenção aqui, eu falo, o crer nele é o quê? Segundo o que está escrito, o crer nele é uma concessão. É Deus que nos concede que creiamos no Filho dele. E eu entendo isso como uma palavra simples, poderosa. Fé. Fé é Deus nos fazendo crer. Fé é o firme fundamento. Fé é a convicção da palavra de Deus, coisas que eu não vejo, eu nunca vi Jesus, mas eu creio nele. Por isso que é preciso ter a atenção da palavra para lembrar. O pecado trouxe ao homem essa condição de incrédulo e essa condição de condenado. Todo ser humano nasce assim. Salmo 51, Davi, quando falava sobre isso, no versículo 5, ele chegou a essa conclusão de uma forma muito clara. Eis que em iniquidade eu fui formado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu gosto sempre de lembrar, né? Então, desde quando que o homem tem o pecado dentro dele? Desde a concepção. E a concepção, segundo aquilo que entendemos, para mim é muito claro, mas respeito todas as opiniões, é a hora que o espermatozoide fecunda o óvulo ali. Na primeira divisão celular, ali, e eu vi outro dia um vídeo, eu queria até trazer para vocês aqui. Não sei se isso é real. Eu olho as coisas da ciência assim, eu falo, legal, mas, né? O que você pode cravar e dizer, isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus, mas eu achei interessante.
que foi capturado na hora da fecundação, que é um brilho muito grande no óvulo. Faz tu? Ele brilha. E eu vejo, olha que tremendo que é isso, né? Como é que é a criação da vida biológica? Ela vem com essa luz. Mas é uma pena que aquilo que vai ser desenvolvido no ventre da mulher, que é maravilhoso, mas vai vir com um problema de origem. Nenhuma ressonância magnética, nenhuma tomografia computadorizada, o maior e melhor exame do mundo não vai diagnosticar o seu problema é o pecado. Não, não vai. Só tem uma coisa que pode diagnosticar você, é a palavra de Deus. E olha que bonito que eu lembrei agora. Como é que a gente pode ver isso? Que realmente é um diagnóstico que a palavra de Deus faz em nós. O profeta Isaías, lá no capítulo 6 do profeta Isaías, veja que bonito. A partir do versículo 1, ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Aqui eu gosto muito de lembrar disso. Ó, ninguém me falou, não. Eu vi. Ninguém me contou. Fui eu que vi. Novo nascimento é assim, não é que me contaram, não. O Senhor fez isso em mim. Eu nasci de novo porque eu tenho convicção. Foi Deus quem fez isso. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías foi um dos seres humanos até hoje que teve a graça de poder ver este trono glorioso do Senhor. Outro que viu foi João. Tudo indica, quando estava na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, recebendo de Jesus, o próprio Senhor deu a ele a visão do trono. Ele viu coisas tremendas também. Deus permitiu ele ver esta visão gloriosa do céu. Eu nunca vi. Alguém viu o céu aqui? Mas ele viu. Quando Deus se permitiu ver, olha o que é a conclusão. Eu vi. Olha a conclusão. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Estou falando sobre diagnóstico. Olha que lindo isto. Quando Deus permite e Ele age na tua vida para que você veja a palavra dEle, para que ela realmente se torne vida. Porque a letra, ela mata. Ela pode ser só letra. Você pode ter o conhecimento bíblico de cabo a rabo. Quantos não têm? Mas sem ter a vida. Mas quando a palavra de Deus se torna espírito e se torna vida, qual é o diagnóstico que é? O que reflete? A primeira coisa que reflete no homem: ai de mim, que vou perecendo. Porque agora estou convencido de que eu nasci vindo de Adão. Eu também sou geração de Adão. E agora a tua palavra está dizendo que eu estou morto. Eu estou convencido disso. Eu estou morto para ti, Senhor. Agora que eu estou vendo que se eu não nascer de novo, eu vou acabar no tormento eterno. Isso vai ser irreversível na minha vida. E é isso que faz com que, então, a gente clame ao Senhor: Senhor, me dá fé para crer. Salva-me. Salva-me. E como é que Deus providencia a salvação? É pelo novo nascimento. É o Evangelho de Cristo. As duas coisas são iguais. Porque nem a fé é nossa. Aliás, nós vimos isso, né? Vamos lembrar aqui que nós estamos na sequência aqui. Olha que interessante. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Nós vimos isso alguns domingos para trás aqui. Olha lá. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A quem Deus dá a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa versão está traduzindo a melhor forma? Eu entendo que não. Olha a revista atualizada para vocês verem como é que pelo menos me dá uma visão mais assertiva sobre fé. Assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então o que está falando sobre pregação e palavra de Cristo? O próprio texto ele vai dizer aqui: como crerão se não há quem pregue? Por isso que eu entendo que a fé ela vem quando se anuncia o novo nascimento. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa, temos que apresentar que o homem está morto para Deus porque o pecado está dentro dele. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Desde a concepção eu venho manchado com isso. Agora a grande notícia, aleluia, aleluia, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isto. O problema da raça humana, o pecado, ele veio para resolver. E louvado seja Deus por isso. Por isso que Paulo falou: dou glórias ao meu Senhor que me colocou no ministério
Eu que era um perseguidor, o principal, o pior de todos, eu fui alcançado por esta graça maravilhosa e nasci de novo. Como é que se dá um novo nascimento? Aliás, vamos lembrar que só tem uma forma, né, de nascer de novo. 2 Coríntios 5,17, está bem claro lá. Esses são textos importantíssimos, são fundamentos, eu falo assim, formam um alicerce aonde nós vamos crescer depois em Cristo Jesus. Qual é o alicerce? Como nascer de novo? Esse é o assunto mais importante da tua vida. É o assunto mais importante da nossa vida. Assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é a condição, então, segundo o que Deus está dizendo para nós agora? Qual é a condição única, clara, para que alguém possa nascer de novo? Ele tem que estar em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Opa, agora, olha que bonito, dá para entender porque ele falou assim, ó, vinde a mim. Ele declarou também em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo é nele. Tudo é nele. Agora, a grande pergunta, para a gente caminhar já, porque nós estamos em... Olha, o tempo corre. Como estar em Cristo? Como estar em Cristo para ser uma nova criatura? Esta é a grande questão. E nós temos que lembrar que o pecado entrou em Adão, o pecado entrou dentro do homem por uma promessa. Deus tinha prometido a Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A promessa do Senhor, do Rei dos Reis, certamente morrerás. Mas quando o diabo, a antiga serpente, o dragão, conversa com Eva, ele diz, é assim que Deus disse? E Eva se atrapalha um pouco da resposta, mas o diabo diz para ela, certamente não morrerás. O diabo colocou uma palavrinha desse tamanhozinho. Aliás, ele colocou exatamente o que ele é, o oposto de Deus. Deus é luz, ele é trevas. O Senhor é bom, ele é mau. Ele colocou exatamente aquilo que ele é. Deus falou, certamente morrerás. O diabo falou, certamente não morrerás. O pecado entrou por uma promessa. Porque Eva acreditou e Adão comeu do fruto, porque creram nessa promessa que eles não morreriam. Agora, para estar em Cristo, também é uma promessa. Por uma promessa, você está em Cristo. E essa promessa está em João 12:32. É um texto que é pouco citado, mas a nós aqui é raríssimo que a gente não cite. A gente cita esse texto a todo instante, porque é por aí que se entra em Cristo Jesus. Ele declarou isto. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus morreu numa cruz, crucificado. Mas quando ele foi levantado daquela cruz, 9 horas da manhã, o Senhor foi levantado daquela cruz. E ele ficou até o meio-dia, aonde houve trevas. Ao meio-dia, trevas sobre a terra. Às 3 horas da tarde, o Senhor expirou naquela cruz. Durante 6 horas, ele atraiu a todos nós no corpo dele. Esta é a grande mensagem, meu amado, que é pouco falada. Jesus nunca esteve sozinho naquela cruz. Você estava lá. Eu estava lá. Todos nós estávamos lá, porque ele levou todos nós com ele para a cruz de forma espiritual. Está escrito lá em Romanos 6,6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Nós fomos crucificados com ele para que o pecado que entrou em Adão fosse destruído. Está escrito. Olha o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, está liberto do pecado. A palavra do original, justificado, significa liberto. Foi isso que Deus fez em Cristo. Ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Jesus levou todos nós pecadores com ele, sem ter pecado. Aliás, é uma coisa interessante. Odô, por que ele morreu? Ele não tinha pecado? Ele jamais morreria. Mas ele só morreu porque levou nós com ele. Olha 2 Coríntios, 2 Coríntios 5:21. Olha que bonito que está escrito. Olha como é que a gente está vendo a perspectiva da nossa morte com ele, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, voltando lá em Romanos 6:7. Ora, se já morremos com Cristo, o verso 8, cremos que também com ele viveremos. Eu não sabia absolutamente nada a respeito disso. Eu não sabia a respeito disso de forma alguma. Eu sempre vi Jesus sozinho na cruz.
Eu jamais imaginei que eu estava lá. Que ele me levou com ele para a cruz, eu fui crucificado com ele, eu morri com ele. Porque está escrito, quem morreu, olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E ainda tem mais, né? No versículo 4 aqui, ainda vai mostrar que nós fomos sepultados com ele. De sorte que fomos sepultados com ele. Você sabe que esse texto, o restante, claro que tudo é importante, mas eu sempre paro aí. A primeira coisa que me salta é isso. Eu fui sepultado com Cristo. Agora vamos dar a grande notícia. Aquela que Maria Madalena foi a primeira. Deus escolheu uma mulher. E ainda diz que nós devemos lembrar dela. Ela foi a primeira a trazer essa boa nova ao mundo. Ele vive. Ele ressuscitou. E Efésios 2,6, o que está escrito? Nós louvamos aqui, o primeiro louvor de hoje. Ou juntamente com ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Novo nascimento é isto, é acreditar que você morreu com Jesus naquela cruz e foi ressuscitado com ele. Novo nascimento é troca de coração. Profetizado por Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós o coração de carne. Novo nascimento é troca de vida. Troca de vida. Olha só em Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder sua vida por minha causa, esse é salvo. Como é que eu perco minha vida? Quando eu creio que eu morri com Jesus naquela cruz, perdi minha vida. Mas eu ganhei a vida eterna. Novo nascimento é troca de vida. Sai a velha vida, entra a nova. Novo nascimento é troca de natureza. Sai a natureza adâmica, sai a natureza pecadora. Entra a natureza divina. Olha que lindo, gente. Como é que Deus vem habitar em você, em mim? Como é que Cristo está em mim? Como é que o Espírito Santo está em mim? Somente através do novo nascimento. Deus, ele lava o ser humano no sangue de Cristo. Ele lava. Apocalipse 1,5. Oh, texto tremendo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou do pecado. Aleluia. Agora você fala assim, mas como é que é? Jesus, foi há 2000 anos atrás que isso aconteceu? Por isso que a única questão muito clara que Jesus trouxe é preciso nascer da água e do Espírito. São coisas espirituais. É claro que Jesus estava sozinho lá na cruz, fisicamente. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. Pela fé nós cremos que nós fomos incluídos no corpo de Cristo. Porque realmente Deus, ele não está inserido no tempo. Deus é eterno. Nós é que estamos contando o tempo aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo está contando. Olha lá, não para, ó. O relógio lá, os segundos não param. Só que o teu relógio, o meu, e o relógio da humanidade, o relógio de toda a Terra, está contando e está caminhando para o fim. Ouso dizer que nós estamos nos últimos segundos aí da história. Ouso dizer isto. Porque vai acabar. Jesus deixou claro como cristal, que da mesma maneira que ele veio como Cordeiro de Deus para trazer a salvação e tirar o pecado do mundo, e louvado seja Deus por todos aqueles que creram, que estão crendo e hão de crer até ele voltar, porque ele voltará. Existem muito mais textos falando sobre a segunda vinda dele do que da primeira. Vou falar de novo para vocês. A primeira vinda de Jesus foi discreta, muito discreta. Pouquíssimas pessoas viram Jesus nascer. Só houve um grande louvor aqui, como nunca houve, mas poucas pessoas ouviram isso. A segunda vinda de Jesus vai ser inescapável. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. As potências serão abaladas, o sol e a lua cairão, as trombetas tocarão. Vai ser um evento como nunca, jamais, ninguém tem a capacidade de imaginar a grandeza disso. A segunda vinda de Jesus. Ele aparecerá nas nuvens. Num piscar de olhos, aqueles que estão em Cristo serão arrebatados a encontrar com ele nas nuvens. Os mortos ressuscitarão e chegará o grande dia. O grande dia. Muitas pessoas não acreditam. Eu também não acreditava. Hoje eu estou mais do que convencido. Tão convencido que prego isso com fervor a todo instante, dizendo: se você já nasceu de novo, você já morreu com Jesus. Você está salvo em Cristo Jesus. Você está convicto da palavra de Deus. É da palavra. Eu até vou lembrar aqui os irmãos, para que a gente tenha sempre cuidado. Eu peço que vocês tenham cuidado comigo.
eu fico muito feliz e honrado pelo carinho, pelo respeito, pela consideração que os irmãos têm comigo como pessoa, como pastor. Mas vocês não podem estar presos a mim e a homem nenhum. Vocês precisam estar todos firmados no que está escrito. Para que o dia que eu faltar, ou quem quer que seja que esteja aqui, esteja também apontando para a palavra. Vou lembrar aqui, ó, o púlpito, que eu acho muito bonito esse púlpito, é para a palavra. O púlpito não é para o pastor, é para a palavra. Nós estamos aqui apenas como instrumento para apontar. Olha, gente, presta atenção. Presta atenção no que está escrito. Presta atenção no que está escrito. O profeta é esse. Assim diz o Senhor. Quem não nasceu de novo, não entra no céu. E para encerrar, a mensagem simples do Evangelho. Simples. E eu quero convidar vocês para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre por que Paulo foi o principal. Ele mesmo já deu a resposta, porque através dele Deus deu o exemplo que se Paulo foi salvo, qualquer ser humano, aliás, não há nenhum limitador. Não há. Todos. Vamos ver domingo que vem. Mas para a gente encerrar, 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. A mensagem simples do novo nascimento que o apóstolo Paulo ensinou àquele jovem pastor. Palavra fiel é esta. É pela palavra, amados. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Simples, simples assim. É pela palavra. Se morrermos com ele, você já morreu? Então, dá glórias a Deus e vamos continuar vivendo agora com o temor do Senhor, colocando a palavra dele em prática, vivendo para a glória dele e sendo gratos até o fim da nossa existência aqui. E entrando na eternidade dando glórias. Nós devemos dar glórias ao Senhor todos os dias da nossa vida, dizendo muito obrigado, Senhor. Sem eu merecer, o Senhor fez isso. Aliás, sem merecer, ele está fazendo ainda. E sem merecer, fará. Oh, Deus maravilhoso. Hoje à noite nós vamos continuar, só para a gente dar um aperitivo aí. Salmo 34, versículo 8. Nós vamos dar continuidade hoje à noite. Estamos vendo o Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Nós vamos discorrer dando sequência nisso. Qual que é o versículo seguinte? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não têm falta. Então vamos lá. Hoje à noite vamos ser fortalecidos pelo Senhor. Este Deus tremendo, que agora em Cristo Jesus tem operado coisas tremendas na nossa vida. Mas espera aí. Nós não buscamos o Senhor para que Ele faça coisas na nossa vida. Buscamos o Senhor para entrar no céu. Aquilo que Ele faz na nossa vida, amém. Louvado seja Deus. Aliás, a gente nem sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Então nós estamos aqui só para conhecê-lo e saber que Ele diz, creia em mim, descansa em mim, me tema, que eu farei tudo na tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Amém?